Eduardo Bolsonaro tá choramingando e isso tá me irritando. Ele tá de novo nos Estados Unidos, bancado pelos recursos do contribuinte para conspirar contra os interesses nacionais. Agora começou a dizer que o Bolsonaro vai ser morto na prisão. Pediu orações porque o Bolsonaro está sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes. Morto por quem? Em qual prisão? Bolsonaro vai ser preso com regalias, não vai nem ficar na Papuda, muito menos em Bangu. O que talvez o decepcione, porque ele não pode lutar jiu-jitsu no banheiro da prisão. Quem fica propagando essa ideia que Bolsonaro vai ser morto é o Steve Bannon, porque o Bannon fica puxando o saco do Eduardo Bolsonaro e o Eduardo segue o Bannon, porque o Eduardo, ele é um tonto. O Bolsonaro já deveria ter descartado esse cara, era melhor na época. O Bolsonaro, é que ele se coloca contra, né, retirar a criança de dentro do... Deveria ter tirado, porque pouparia um desprazer imenso para o Bolsonaro, porque isso que tá acontecendo agora, da prisão do Bolsonaro, golpe de Estado, é culpa do Eduardo, porque ele fomentava o Bolsonaro a dar um golpe de Estado. E agora o Bolsonaro continua ouvindo o Eduardo, ao invés de ouvir os advogados, porque o Eduardo foi nos Estados Unidos, conspirou, atacou Alexandre de Moraes de novo. Esse cara é muito Zé Mané. Qual o melhor adjetivo para o Eduardo Bolsonaro? Bananinha, Zé Mané, pituquinho, porque ele é, ó, desse tamanzinho. Bolsonaro corre risco de morrer? Você concorda que o Bolsonaro deveria ter regalias na prisão? Ou deveria ir pra Papuda? O melhor lugar para o Bolsonaro é o zoológico, pra gente poder ver a espécime, o homem imbecilus. Deixa o like aí se você gostou e acha que o Eduardo é um pastel de vento. E claro, se inscreva no canal. O Eduardo Bolsonaro, ele está nos Estados Unidos, de novo, está participando do CPAC, aquele evento lá de extremistas de direita, homens frustrados que não conseguem levantar. É impressionante, cara. Não, tô falando sério. Gente, as pessoas acham que eu falo brincando, picardia. Não é. Todo bolsonarista, em essência, ele é um fracassado. Ou ele tem um negócio pequeno, ou ele levou um fora, ou o negócio dele não sobe. Por isso que eles gostam tanto de armas, porque eles conseguem projetar o membro à frente, ó. Carrões, nossa, carrões. Isso tudo são questões que pegam com eles. Só abrindo parênteses aqui, tem um vídeo do Elon Musk, vou mostrar pra vocês. Achei o vídeo, fugi um pouco do roteiro, mas eu quero mostrar esse vídeo aqui do Musk pra vocês, ó. O Milei vai dar a motosserra pra ele, olha o que ele vai fazer. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai colocar no meio das pernas, ó. Ó, botou no meio das pernas. Aí depois ele vai erguer a motosserra, por quê? Porque o Musk tem problema do negócio, olha lá, tá erguendo, balançando, né? Olha só como tá pra cima, ereto. Porque o Musk tem problema do negócio subir. A pipa do vovô não sobe mais, só que não sobe, ele tem 50, então ele fica desse jeito. Mas enfim, voltando ao Eduardo Bolsonaro e o evento lá do pessoal da impotência. Ele começou a falar que o Bolsonaro tá sendo perseguido. Tá acontecendo com o Bolsonaro igual acontece nas condenações em Cuba, Venezuela, Nicarágua, aquela coisa toda. Que a gente tá cansado. E começou a pedir orações para o Bolsonaro. Fez lá o vídeo em inglês, que não vale a pena a gente mostrar aqui. E ele começou a falar que quem é o Alexandre de Moraes, uma autoridade que não foi eleita pelo povo, que decide quem vai disputar, quem não vai, quem pode falar, quem não pode. Uma palhaçada imensa por parte do Eduardo Bolsonaro, atacando de novo a PGR e o STF. Eu, sinceramente, eu não entendo esse cara. Não entendo. Bolsonaro deveria ter abortado. Aí vem o Bannon, no mesmo evento, e começa a falar que o Bolsonaro pode ser morto. Não, eu tenho certeza que o sistema não quer somente calar o Bolsonaro, quer destruí-lo. Porque o STF e a PGR são braços petistas. Gente, tem que ser muito imbecil pra cair numa história dessa. E o pior é que o Eduardo Bolsonaro, ele cai. O Bannon, quem que é esse Steve Bannon? É um produtor de Hollywood. Era um produtor de Hollywood, foi um dos produtores da série Seinfeld. Aí ele quis entrar na política e começou a prestar consultoria para candidaturas de extrema direita. Ele foi vitorioso com Trump, prestou consultoria aqui no Brasil também, e prestou ao redor do mundo. E ele ganhou muito dinheiro com isso. Só que ele foi derrotado em 2020, na campanha presidencial americana. E o Donald Trump o substituiu pelo Elon Musk. Então o Bannon, ele não está ali para fazer política, ele está ali para fazer negócio no CPAC. Aquilo é uma promoção dele, ele está divulgando um produto dele, um serviço dele. Só que ele cobra. O Musk não cobra, o Musk faz o serviço de graça. E mais ainda, o Musk tem muito mais estrutura econômica e tecnológica do que o Bannon. Então o que o Bannon faz? Ele fica fomentando lá no exterior as teorias que o Eduardo Bolsonaro passa para ele. E ao fomentar no exterior, o Eduardo Bolsonaro
pega essas teorias que vêm do exterior, propagadas pelo Steve Bannon, que no caso são propagadas pelo próprio Eduardo, e divulga aqui no Brasil pra ficar incitando as bases bolsonaristas. É isso que o Bannon faz, junto com o Eduardo. Por quê? Porque o Bannon quer manter alguma reserva de mercado, já que ele está perdendo espaço e market share para o Elon Musk. É isso que acontece. Mas Bolsonaro vai ser morto na prisão? Não vai. Porque o Bolsonaro não vai ficar em cela comum. O Bolsonaro ele tem muitas regalias. Primeiro, ele tem a regalia de ser um ex-comandante do exército, ele era capitão. Então ele pode ficar lá no QG do exército em Brasília. Vão reformar uma sala para ele e tudo, mas tem a outra questão que ele pode ficar conspirando junto com as tropas. Então talvez o coloquem na sede da Polícia Federal, uma cela lá, igual o Lula ficou, igual o Michel Temer. É uma cela isolada, tem cama, tem mesa, tem televisão. Então ele vai ter todo o conforto do mundo, deve ter até ar-condicionado. Vai poder ficar lá, longe de todo mundo. Quem que vai? Polícia Federal vai matá-lo? Ninguém vai. Então essa história de que Bolsonaro pode ser morto na prisão, não vai ficar junto com o Marcinho VP. E ele também, com o pai do Aruan, né? O Oruan. E também não vai ficar lá no zoológico, que é o lugar adequado, né? Porque animal a gente tem que ver no zoológico. E o que o Bolsonaro fez durante a crise sanitária foi algo animalesco. Algo animalesco. E o que ele fez também no 8 de janeiro, ter fugido antes, também é algo animalesco. Porque o animal, quando sente a quadra, ele foge. Bolsonaro deveria ter ficado e enfrentado a situação. E tem outra história também, que começaram a propagar, que o Donald Trump poderia impor sanções, iria ficar insatisfeito diante da denúncia do Bolsonaro. Não. Não. Que história foi essa que alguns portais até de esquerda começaram a propagar? O Fábio Zanini, da Folha de São Paulo, trouxe uma informação que o Steve Davis, que é um senador americano, teria conversado com representantes do Itamaraty numa reunião que eles tiveram lá nos Estados Unidos, e ele teria passado informação, Steve Davis, que é republicano, teria passado a informação que o Donald Trump iria ver com maus olhos a condenação do Bolsonaro. Porque o Marco Rubio, que é secretário do Donald Trump, também republicano, filho de imigrantes, mas odeia imigrantes, uma coisa assim, deve ter sido abusado pelo pai ou algo do tipo, para odiar tanto imigrantes, ele projeta nos imigrantes a figura de algum parente dele que deve ter feito alguma coisa com ele. Enfim, o Marco Rubio teria falado para o Trump sobre a situação do Bolsonaro. Só que quem teria falado para o Marco Rubio era o Bannon. Então o Bannon falou pro Rubio, que falou para o Steve Davis, que conversou com o Itamaraty. O Itamaraty nega que houve essa conversa, o Davis. Então tudo que está acontecendo nessa história que o Trump poderia impor sanções, vem do Bannon. E se vem do Bannon, existe uma grande possibilidade de ser uma mentira. Ah, mas e o processo das empresas do Bannon? Aquilo tem a ver com o Elon Musk, já falamos no vídeo. Aquilo tem outra coisa. Querem usar a empresa do Trump para falar que foi o Trump, para falar que é os Estados Unidos, ou que são os Estados Unidos que estão pressionando o Brasil. É outra conversa. Não vamos cair em assunto picardia bolsonarista. O que nós temos que entender é como que o próprio Eduardo Bolsonaro prejudica o pai. Porque a defesa do Bolsonaro falou o seguinte: vamos ficar em silêncio, não vamos atacar o STF, vamos adotar uma postura cordial. Não vamos tensionar. O Bolsonaro desfez tudo que os advogados tinham planejado e seguiu o Eduardo. O Eduardo que já tinha ferrado o Bolsonaro lá em 2022, porque se ele tivesse falado para o pai, igual o Flávio, pai, vamos aceitar o resultado, vamos liderar a oposição. Não, ele não fez isso, ele seguiu o Eduardo. Por quê? Porque a Michelle afastou o Bolsonaro do Carlos. E sem o Carlos, o Bolsonaro não tem uma cabeça, não tem um cérebro. Porque o Bolsonaro é um pau mandado. Então ele teve que seguir o Eduardo, e o Eduardo ainda dá as ordens para o Bolsonaro. Só que o Eduardo não é o Carlos. O Eduardo não é inteligente igual o Carlos. E aí acabou virando o que virou. E o Bolsonaro ainda segue esse cara, que já o Eduardo o levou pra prisão e agora o Eduardo tá fechando a cela. E o Bolsonaro continua seguindo. Aí é muita burrice, né? Tem que sofrer. Aí tem que pagar, porque burro paga pela burrice.